Olá, prazer estar aqui com todos e todas, continuando o nosso estudo sobre a doutrina social da Igreja. Estamos no primeiro capítulo, que trata do plano de amor de Deus a toda a humanidade. Tínhamos visto no item 1 o agir libertador de Deus na história de Israel, e agora nós vamos entrar no item 2, que trata do cumprimento desse plano de amor do Pai na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é para nós o evento decisivo da história de Deus com os homens. Esse Deus que já vinha se mostrando benevolência, misericórdia, ele se supera. O próprio Deus vem habitar conosco. É Deus conosco. E Jesus é o verbo encarnado, é o verbo feito carne. Então, o próprio Deus habita a carne humana, vive, se encarna e vem viver conosco, na nossa história. E aí se dá, o que, nas palavras de Isaías, já se colocava, profeticamente, como o principal jubileu. O jubileu dos jubileus. Porque agora o próprio Deus vem nos libertar. Então, tudo que havia sido perdido pelo pecado vai ser restituído por Jesus, que vive conosco, enfrenta a paixão, a morte, ressuscita. Vence a morte. E por essa vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado e suas consequências, ele nos garante também a vitória. Como gostamos de falar, nós cristãos, o nosso Deus é o Deus da vitória. Em muitas dimensões, mas a dimensão, com certeza, a dimensão das dimensões é a vitória sobre a morte. Afinal, qual é o nosso maior inimigo? Não é a morte? Alguma vez eu escutei, achei muito interessante, gravei. Jesus não veio aqui para brigar com um fracote, não. Jesus veio aqui para brigar com Mike Tyson. Uma luta contra o Mike Tyson, contra o maior dos inimigos. Ele veio aqui para vencer a morte e nos dar essa vitória. Então, o Messias anda conosco, e aquela passagem que está em Lucas, que remete à passagem do profeta Isaías, então Jesus na sinagoga abre o rolo e proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E aí ele cumpre o que tinha sido prometido e era esperado por Israel. Nele se cumpre, o evento definitivo da história de Deus com os homens. Como nos diz São João, como nos diz João, capítulo 14, versículo 9, aquele que me viu, viu também o Pai. Jesus manifesta de modo tangível e definitivo quem é Deus e como ele se comporta com os homens. E ele vai nos chamar a viver como ele, nele e dele. E isso vai ser possível, essa vivência como ele, nele e dele, porque ele, depois de ressuscitado, ele nos envia o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai permitir que nós interiorizemos nos nossos corações o estilo de vida do próprio Cristo. O que temos em Jesus, sabemos, nos é relatada a relação de Jesus com o seu Pai,
que ele chama de Abá. Uma relação de amor onde Jesus mostra o seu amor pelo seu Pai, né? E é nessa dinâmica que Jesus quer também que ele vai nos amar. O filho ama o pai. O pai ama o filho. E o filho nos ama assim como o pai ama o filho e como o filho ama o pai. É um amor recíproco entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós temos, não é, a perspectiva cristã de um Deus uno e trino. Deus é um só. Mas ele se revela na história, a partir da perspectiva cristã, como um Deus em 3 pessoas, todas com a mesma natureza, a natureza divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai gera o Filho. Do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. Esse Espírito Santo nos é enviado depois que Jesus passa pela sua paixão e ressuscita e sobe aos céus. Então nós temos essa relação, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é uma relação que reflete uma vida comunitária, uma comunidade perfeita, uma comunidade de amor. Isso também é para nós uma revelação de como devemos viver, como devemos nos relacionar. Assim como Jesus nos amou, também devemos nos amar uns aos outros. Amar como Jesus amou. É o mandamento do amor recíproco. Esse é o grande ponto para nós entendermos a perspectiva da doutrina social da Igreja. É nessa vivência do amor recíproco, do amor doação, do amor entrega, do amor compromisso, do amor fecundo, que nós devemos basear as nossas relações humanas na vida social e política. Então a humanidade é chamada a viver em comunhão, uma comunhão interpessoal. O ponto alto, o vértice do ethos humano, então, é o mandamento do amor. É nesse modelo, né, que deve estar inspirada, devem se inspirar as nossas relações de solidariedade. E na perspectiva de que Deus é comunhão. E assim também as relações humanas devem ser uma relação de comunhão. Na força do Espírito Santo, vivendo os mandamentos de Jesus, vivendo as relações humanas, mas na perspectiva, né, dessa abertura a Deus. Na verdade, para nós cristãos, essa relação com Deus ela é fundamental, é a mais importante. E daí aurimos forças para vivermos em comunidade, em sociedade, nessa dinâmica de Jesus. Então vamos parando por aqui, foi um prazer, mas esse encontro, paz e bem, até lá.